A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vou fazer um ensino muito poderoso, aproveitando essas imagens desse lugar muito florido e muito abençoado pelas digitais do Senhor que eu conheci. Vou falar de 10 heróis da fé. Vou começar por Abel. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Veja o que diz em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala pelo seu testemunho. Por quê? Porque Abel ofereceu as primícias para o Senhor, enquanto Caim ofereceu o resto. Então, não ofereça o resto para Deus. Seja como Abel. Segundo, Enoque. Enoque foi transladado para não ver a morte. Em Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Terceiro, Noé. Noé temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Veja o que diz em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Quarto, Abraão. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8-10 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Quinto, Sara. Sara antes se chamava Saraí. Sara recebeu a virtude de conceber, deu à luz já fora da idade. Sara, ela concebeu quando estava com 90 anos. Veja o que diz em Hebreus 11:12. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Glórias a Deus. Então, Abraão antes se chamava Abrão. Depois, ele começou a se chamar Abraão, que quer dizer pai de nações. Sara antes era Saraí, depois passou a ser chamada Sara. Ela também é nossa mãe pela fé. Sexto, Isaque. Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Veja o que diz em Hebreus 11:20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. E quem foi Jacó? Jacó foi filho de Isaque e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú e neto de Abraão, e conhecido na Bíblia por sua história de traição e redenção. Ele enganou seu pai e irmão para receber a bênção da primogenitura, que normalmente era reservada ao irmão mais velho.
Fugiu para se proteger da ira de Esaú e casou-se com 2 esposas e teve 12 filhos, que se tornaram os pais das 12 tribos de Israel. Jacó, mais tarde, passou a ser chamado de Israel por Deus. Teve uma vida marcada por lutas e transformação, culminando em sua imigração para o Egito com a sua família para escapar da fome. O 8º, José. José era um dos filhos de Jacó. José fez menção da saída dos filhos de Israel. Veja o que diz em Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. José, o famoso, conhecido como aquele que foi vendido pelos irmãos para ser escravo, e ele foi parar lá no Egito, e depois, pela provisão de Deus, pela permissão de Deus, os irmãos e o pai não morreram de fome, porque ele se tornou o governador do Egito, segundo homem do Egito. É conhecido como José do Egito. O 9º, Moisés. Moisés foi escondido por 3 meses por seus pais para não ser morto. Veja o que diz em Hebreus 11, 23 a 25. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E 10º, Raabe. Raabe não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11, 31 diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. A história de Raabe é uma história de muita fé e muita inspiração. Raabe foi um personagem bíblico que apareceu no livro de Josué, e ela era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade fortificada que os israelitas planejavam conquistar. A vida de Raabe nos inspira fé, coragem, devido à sua confiança e obediência a Deus. Então, quando os espiões ou espias israelitas chegaram à cidade, Raabe os escondeu em sua casa, que ficava sobre a muralha. Mesmo correndo o risco de ser considerada uma traidora, Raabe ajudou a protegê-los dos inimigos, os soldados do rei de Jericó, e ela reconheceu ali uma oportunidade de se aproximar de Deus, né? Então os espias prometeram protegê-la, mas pediram que ela trouxesse todos os seus familiares para a sua casa e que colocasse uma corda vermelha na janela, como um sinal, para os soldados poderem identificá-la. Então, quando a cidade foi conquistada, invadida ali pelos adversários, somente Raabe e a sua família foram salvos, como havia na promessa. Então, veja todos esses heróis da fé, qual deles aqui você se identificaria mais? Para maiores esclarecimentos, você pode ler esses versículos diretamente na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é para ser lida, e você pode proclamá-los em voz alta e pode meditar nesses versículos para você aprender com cada um desses heróis da fé. E nós possamos aprender com eles a caminhar com o Senhor, de mãos dadas no Senhor e confiar no Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel para com aqueles que andam em seus caminhos. Glórias a Deus, louvado seja o seu nome pela sua palavra.
por todas as maravilhas de suas digitais, pelas plantas, pelas flores, pelo céu, pelo sol, pela lua. Quão majestoso és, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Toda honra e toda glória a ti, pelos séculos dos séculos. Amém.